Quando o Senhor te falar, quando sentires sua voz, deixa sua voz penetrar em ti, abra o seu coração. Eu quero ouvir, sempre escutar, com fé e amor, tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir, sempre escutar, com fé e amor, tua palavra, Senhor. Estou aqui, eu, Padre Carlos César, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, juntamente com os meus irmãos que sempre fazem essa partilha, levando até você o conhecimento da Palavra de Deus, guiando você a essa fonte santíssima da Palavra, para bebermos e nutrirmos a nossa fé e sermos cada vez mais discípulos fiéis do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho da liturgia de hoje, 11º domingo do tempo comum. Convido você agora para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Abra a sua Bíblia para lermos juntos, meditarmos juntos. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos, que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com seus discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, por mais uma palavra. Glória a vós, Senhor, por mais um evangelho que nós temos como nutrição da nossa fé, como nutrição da nossa espiritualidade, portanto, dessa linda liturgia que celebramos hoje. Meus irmãos, olha como Jesus, mestre, não deixa de nos ensinar. Jesus, mestre, não deixa a sua escola sem o seu ensinamento. A sua igreja sem as suas instruções. Hoje Jesus vem nos ensinar, vem falar do reino de Deus. Deixa eu falar para você. Duas coisas importantíssimas se evidenciam na palavra de Jesus em sua pregação. O reino de Deus e o Pai. No Evangelho de São João, nós aprendemos muito. Jesus fala muito da pessoa do Pai. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós ouvimos muito sobre o reino de Deus. E hoje ele vem falar para a gente sobre o reino de Deus. E vem nos falar de uma forma diferente. Você ouviu que Jesus falou em parábolas. O que são as parábolas? Parábolas são histórias, são realidades que se dizem em linguagem figurativa. Mas Jesus, quero dizer para você, ele não inaugurou esse jeito de falar. Fazendo aqui um pouco de retomada no Antigo Testamento, por exemplo. Entre as coisas que a gente diria isso para você que é importante, que distinguiam Jesus dos outros mestres religiosos do seu tempo, figura o fato dele ensinar mediante parábolas. Os demais mestres não costumavam ensinar assim. Não que a pregação de Jesus em parábolas fosse totalmente nova. No Antigo Testamento, alguns profetas, a gente percebe passagens da Bíblia onde já se usava a parábola. Por exemplo, o profeta Natã usou a parábola da ovelha do pobre para conscientizar Davi a seu respeito do crime que ele cometeu em relação ao general Urias, que ele fizera morrer para ele roubar a mulher. Olha lá, confere lá em 2 Samuel 12, de 1 a 10. Isaías também proferia a parábola sobre a vinha improdutiva, lá no capítulo 5 de Isaías, sobre a vinha improdutiva, também tem uma parábola. Lá também, no Antigo Testamento, nós encontramos Jotão,
que falou sobre o rei das árvores, para conscientizar o povo de que nem sempre são os melhores os que desejam o poder. Juízes, né? Está lá em Juízes 9, de 7 a 15. Mas no tempo de Jesus, os mestres geralmente discutiam picuinhas. Pra você ter ideia, eles discutiam, por exemplo, quantos passos, ou o número dos passos, se podia andar no dia de sábado. Coisas chamadas de casuísticas, discutidas entre eles. O fato de usar parábolas conferia, portanto, a Jesus algo de profeta. Ele retomava o que a profecia já utilizava no Antigo Testamento. Então, são histórias, linguagens figurativas para falar do reino de Deus, para deixar claro o que seja o reino de Deus, para que as pessoas que ouvissem aderissem de coração com a vida. Histórias que ilustrassem e deixassem o quanto possível a clareza, tanto é que o Evangelho diz, Jesus contava parábolas na medida em que eles podiam compreender, disse Marcos. Detalhe bonito, ainda usando essa figura ilustrativa para que as pessoas compreendessem dentro do seu limite de compreensão, diz o Evangelho uma frase linda no final. Mas, quando estava a sós com seus discípulos, ele lhes explicava tudo. Jesus tinha um momento de ensinar para a multidão, Jesus tinha um momento de ensinar para os discípulos. Aqueles que estão mais próximos têm esse privilégio, mas essa responsabilidade de saber mais no sentido de serem esclarecidos, porque continuam a comunicação da evangelização de Jesus. Você, meu irmão, você cristão, você católico, você engajado, você comprometido com o reino de Deus, você que faz parte da Santíssima Eucaristia, você não é mais multidão. Talvez você não precise mais aprender em parábolas. Por quê? Porque de tão perto que você está com Jesus, ele já te explica de perto. Portanto, é um privilégio? Sim. Mas uma responsabilidade que você e eu temos. Quando estamos a sós, Jesus nos explica, nos esclarece o melhor possível, porque nós, discípulos próximos dele, que continuamos essa pregação que ele começou. A palavra de hoje nos convida a essa responsabilidade. Quanto mais próximos de Jesus, mais responsáveis pela evangelização. Se um dia, como multidão, ouvimos em parábolas, hoje, ao pé do ouvido, escutamos bem pertinho a voz do Mestre que nos ensina e nos esclarece, porque precisa de nós para evangelizarmos. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, a família de cada um de vocês, e que essa palavra, como semente caída no coração de vocês, seja eficaz e produza muitos frutos na vida de cada um nesta semana que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana cheia de paz e saúde.